Qual tem sido a sua maior dificuldade hoje, como empresário, para dobrar esse número de funcionários, para vender 5 vezes mais? O que você enxerga como dificuldade, como barreira hoje que você precisa superar e atravessar? Lincoln, inclusive hoje, antes de vir para cá, a gente estava numa reunião de reestruturação, revalidando alguns processos, porque naturalmente, ainda mais empresa familiar, os donos têm mania de fazer tudo, né? Bater o escanteio, cabecear, e com a gente também não é diferente. E a gente tem feito um exercício de tentar ser o gerenciador, né? De tentar delegar cada vez mais e receber as informações de volta. Então, nosso desafio hoje é fazer que os processos estabelecidos sejam executados conforme previamente planejado e cobrar os resultados, né? Isso não é fácil, isso é uma cultura a ser implantada, e cultura a gente sabe que leva tempo, treinamento. Rapaz, eu tenho uma ferramenta muito boa aqui. Deixa eu te apresentar aqui, ó. Olha isso aqui. Gente, olha essa ferramenta aqui para aplicar na empresa, ó. Isso aqui é lindo demais. Vou até deixar aqui agora, vai fazer parte do nosso podcast. É isso. Cultura, palavra mágica. Mas continua. E o bacana, o Lincoln, que é exatamente isso, né? Eu não vou poder usar essa ferramenta lá, porque eu acho que poderia ter alguns efeitos colaterais, mas eu tenho falado muito. As pessoas têm que se adaptar à cultura da empresa, não a cultura da empresa se adaptar às pessoas. Exato. Então, a gente, ainda mais nessa fase de crescimento, né, nós temos crescido ano após ano, né? E cada vez mais pessoas têm chegado, né? E a gente tem que deixar essa cultura muito clara para as pessoas que estão chegando. Para quê? Para que as pessoas possam se adaptar à cultura da empresa. Não foi a cultura que o Márcio implantou, foi a cultura que vem há 37 anos. Eu falo com algumas pessoas de liderança lá da empresa, que a empresa não tem o tempo que ela está lá, não tem 6 anos, 7 anos, 10 anos. A empresa tem 37 anos. A empresa é muito maior que o Márcio, a empresa é muito maior do que o Lúcio, que é o outro diretor, que é a Renata. A empresa é um resultado de 37 anos de histórias, de sucesso, de fracasso, que foram forjando a história da empresa, né? E hoje o resultado é o que a Crack é, né? Então, acho que implantar essa cultura é um desafio muito grande que a gente tem que trabalhar isso todos os dias. E não é uma coisa que a gente vira a chave e simplesmente do dia para a noite está pronto, está estabelecido. Como você disse, há 37 anos a gente vem incutindo essa cultura dentro da empresa, dentro das pessoas. E por falar em pessoas, é bem certo que as pessoas vão combinar e não vão fazer, vão dizer e não vão entregar, vão prometer e não vão cumprir, vão trair, vão mentir, vão esfaquear pelas costas, fecha aspas, e mesmo assim continua sendo o nosso maior ativo, pessoas, porque a gente não consegue fazer nada sem pessoas. E o mais interessante disso é que uma empresa com uma cultura bem fomentada, bem estabelecida, quando chega alguém de fora, carregado de prévia experiência, vícios, manias, enfim, e tenta aqui dentro dessa empresa, dentro dessa organização, dentro da sua companhia, implementar esses costumes, esses maus hábitos, se bate de frente com uma cultura forte, ele só tem 2 caminhos. Ou ele se alinha e dança a música que a empresa toca, ou então ele vai sair. Ou uma ou outra. Já teve muitos problemas com funcionário assim lá? Então, sempre tem, né? Mas eu não posso reclamar da nossa equipe, não. A gente tem uma equipe muito comprometida, temos nossos problemas, como todas as empresas, mas de uma maneira geral a nossa equipe é muito comprometida. Eu acho que o fato da gente ter funcionários também muito antigos, né, que passaram de geração para outra geração, isso também nos ajuda muito. E eu acho que a gente, como gestor, a gente tem que ter a humildade também de ter a mente aberta. É verdade. Para aceitar também ideias, opiniões que as pessoas possam nos trazer. E comigo aconteceu um fato muito interessante. Eu, há um mês e pouquinho atrás, eu fui para São Paulo visitar uma empresa grande,
E aí eu cheguei um pouco mais cedo, né? Peguei um avião e cheguei em São Paulo, cheguei um pouco mais cedo, falei, vou esperar lá. E quando eu cheguei no saguão dessa empresa, o diretor que estava me esperando falou, Márcio, espera um pouquinho, porque eu estou recebendo um grupo de trainee e só vou dar as boas-vindas para ele, depois eles vão fazer as tarefas dele e depois a gente bate um papo. Se você quiser me acompanhar, falei, claro. E aí eu fui acompanhar esse diretor para dar as boas-vindas para o grupo de trainee que estava lá naquela empresa. E nossa empresa, empresa familiar, tem que ter essa ideia de profissionalização a cada dia. Porque se a gente se estagnar e falar assim, não, é assim, vai morrer assim, a gente acaba ficando parado no tempo. E aí o diretor deu as boas-vindas, e aí eu vi aquilo, eu fiquei assim, fiquei olhando assim, ele falando qual eram as expectativas para aquelas pessoas que estavam começando naquele dia, que estavam sendo treinadas para ocupar cargos importantes dentro da empresa, e é uma grande empresa que a gente estava dentro. E aí quando eu saí dali, eu estava doido para acabar a reunião, porque eu queria voltar para o Rio, porque eu falei, preciso contratar um trainee para a minha empresa. E aí eu fui para o mercado, fui procurar e contratei um jovem que tinha um perfil de 20 anos. Falei, cara, mas qual é a vaga que tem aqui no dia que eu estava conversando com ele? Ele falou, cara, você está vindo para ser trainee. Aí ele, mas o que é trainee? Trainee é uma pessoa que vai ser preparada, vai ser treinada para ocupar um cargo de responsabilidade, de gestão aqui dentro da empresa, sem pressa. E aí eu conversei com ele, e ele tem 20 anos e está trabalhando com a gente. Só que nesse tempo que ele está com a gente, que tem menos de um mês, a gente faz reunião semanal e ele sempre vem com uma ideia. E ele sempre vem com ideia boa. Sempre vem com ideia boa. E aí eu falo, na primeira semana, eu falo assim, cara, a gente tem que estar muito aberto, porque tem muita ideia boa aí que a gente está perdendo oportunidade e a gente pode implementar. Então, acho que a gente, como gestor, como dono de empresa ou algum cargo de gerência, de diretoria, a gente tem que estar aberto àquilo que as pessoas estão falando à nossa volta, né? Porque isso pode acrescentar muito. Uma das últimas ideias que esse rapaz deu foi contratar uma pessoa só para gerir pessoas, uma auxiliar do nosso recurso humano, do departamento de pessoas, ela é gestora de pessoas, né? Ele que contratou também uma jovem e tem feito já tem feito algum planejamento para a gente trabalhar o endomarketing, né? A cultura interna ali para valorizar realmente o funcionário. E eu acho que é isso que vai agregando, é isso que você vai trazendo o teu time para perto. E a gente está assim, tendo uma aula de um garoto de 20 anos que veio de uma outra empresa cheio de ideias novas. Então a gente não tem que estar fechado para nada, né? Não, tem que estar aberto o tempo todo para inovação, tecnologia inclusive, né? Porque isso daí pode acabar com qualquer negócio. Na verdade, reformou muitos negócios e faliram outros negócios. A tecnologia, inovação, enfim.